A maioria dos economistas diz que, basicamente, a política do governo Lula segue a política econômica do governo Fernando Henrique. Vamos saber o que pensa o ex-presidente. A macroeconomia mudou pouco. Agora, noutras coisas mudou. O que não mudou? Aquilo que foi construído pouco a pouco, que é a lei de responsabilidade fiscal, um programa de... Você tem metas de inflação. O Ministério da Fazenda define, por um prazo de 2, 3 anos, quais serão as metas da inflação. O que é suportável pela economia e para a economia? Crescer sem abalar a inflação, se criar a inflação. Dá para suportar 4%? E qual é a variação? Digamos, entre 3,5% e 4,5%? Então, isso é importante. Aí o Banco Central atua em função disso. Quer dizer, a taxa de juros é usada como um mecanismo para se controlar, digamos, a realização daquela meta inflacionária. Então, essas coisas, e deixar o câmbio flutuante, como aqui, ficaram. Né? Depois, por causa da transição democrática, do modo que nós fizemos, e para qualquer presidente que viesse a ser eleito, nós tínhamos preparado um ano antes, desde janeiro do ano da eleição, uma série de regras para permitir continuidade e evitar interrupções bruscas. E nós entregamos a cada ministro um dossiê do que ia acontecer nos 3 meses subsequentes. Agora, isso não foi entregue aos ministros, foi entregue antes a uma equipe. Nós criamos 70 pessoas, mais um. Esse um era o responsável, tinha um qualificativo mais alto, no caso foi o Pallotti. Entregamos, depois de outubro, eu nomeei para o governo, antes mesmo do Lula tomar posse, 70 pessoas, para que elas pudessem, em cada ministério... 70 pessoas vindas... Indicadas pelo candidato, pelo presidente eleito. Não é? E no caso do Ministério da Fazenda foi muito bom, porque eles passaram a se integrar. E fizemos um acordo, que ninguém fala disso mais. Mas, no primeiro ano, a equipe que estava no Banco Central continuou a mesma, com exceção de um. Mesma? Foi um acordo para isso. Eles ficariam mais um período lá, com exceção de um. Era o presidente, porque era o Armínio Fraga. Até dizem que o Lula até queria que ele ficasse, mas não houve condições, porque o Lula tinha atacado muito o Armínio. E aí foi nomeado o Meirelles, que era do PSDB. Que era do PSDB, deputado federal eleito pelo PSDB. Então, essa continuidade foi importante. E o fato de que o Pallotti entendeu certos mecanismos, vou contar um outro episódio. Terminou o governo, eu fui com a Ruth para a Europa. E fui para a França. Fui sem ninguém, assessor, segurança, nada. Porque deixou de ser presidente, tem que cair na real. Né? E fiquei na casa de um amigo meu. Na verdade, naquela época, ela era a dona Maria Sodré. Bom, e fiquei lá um período. E coincide que o Lula passou por lá, porque ele foi para Davos. E ele me telefonou lá em Paris, a respeito do que ia acontecer na guerra do Iraque, na verdade, do Golfo naquela época. Ele no começo do governo? Ele no comecinho do governo. E o Palocci estava junto com ele. Aí ele passou o Palocci só disse a mim o seguinte: olha, presidente, só uma palavra, agradecer pelo trabalho que vocês fizeram. Na transição? Logo na transição. E no Brasil. Ele entendeu. Entendi. Entendeu, trabalho de governo. De governo, Então, essa coisa deu uma certa continuidade. Então, desse aspecto, sim, e certas leis que nós já tínhamos deixado lá, por exemplo, fortalecer o mercado financeiro, a lei nova da questão de hipotecas de casas, muitas leis que foram andando. Eles pararam uma, que era da Previdência, que quiseram fazer uma nova... Quer dizer, a macroeconomia basicamente foi mantida. Foi mantida. Essa foi preservada. O que não foi preservado? Eu estava falando da Previdência. A Previdência, eles fizeram uma outra que, na verdade, não valeu, porque precisava de leis complementares que nunca foram feitas. Não mudou nada. Não. A Previdência pública não mudou nada. E a privada, o que nós tínhamos conseguido, que era o chamado fator previdenciário, que é a pessoa ficar um tempo mais trabalhando, por uma razão muito simples. Por exemplo, na minha época lá, nas universidades federais, a idade média de aposentadoria era 50 anos. Quer dizer, o país não aguenta. Se a pessoa se aposentar aos 50 e vai viver até os 75, não há como sustentá-la com salário integral. Então, era um incentivo para que ficasse trabalhando mais tempo. Bom, isso foi aprovado e está aí até agora. Agora, estão votando contra. E o Lula já disse que, se o Congresso aprovar, ele não vai vetar. Então, volta para trás. E na Previdência Pública não mexeu em nada. Agora, pouco a pouco, houve modificações. Eu acho que o governo do PT nunca entendeu
a função das agências reguladoras. Qual deve ser a função? Na medida em que você tem uma economia moderna, competitiva, integrada no sistema global, importando, exportando, e onde o setor privado tem força e ele pode realmente atuar, você tem que ter um modo do governo regulamentar esse processo sem interferir na ação da empresa privada. E se você for privatizar alguma coisa, e mesmo que não vá privatizar, se você for abrir a competição, eu vou depois exemplificar melhor, é preciso ter alguma agência do governo que seja do Estado, ou seja, não é um partido quem define, não são os interesses políticos que definem, por exemplo, a tarifa telefônica, o valor de uma taxa qualquer, mas é um órgão que tem uma característica muito específica. Seria alguma coisa parecida com um Banco Central independente? Isso, é mais ou menos isso. Quando nós fizemos a chamada flexibilização da lei do petróleo, que quer dizer o seguinte, havia desde o tempo do Getúlio, não por força dele, foi o Congresso quem fez, a definição de que havia um monopólio do petróleo, que na verdade o monopólio era exercido pela Petrobras. Havia uma confusão entre aquilo que é a propriedade da União, do povo, com aquilo que é da Petrobras. A Petrobras é uma empresa, sempre foi, desde o início. Desde o tempo da sua fundação, ela tem acionistas privados. O petróleo não é nosso, não é? O petróleo é da Petrobras. Da Petrobras. Bom, então a lei que nós aprovamos em 97 fazia outra coisa. Olha, o monopólio é da União, que pode conceder à Petrobras ou alguma outra empresa, se essa outra empresa pagar melhor do que a Petrobras. Porque aí quem ganha Foi o que o senhor fez. Foi o que eu fiz. Então, nós não privatizamos a Petrobras. Mas nós dissemos, a Petrobras é uma empresa, vai ter que concorrer. Ora, como é que você regula isso? Então, você criamos a Agência Nacional de Petróleo, para evitar que que haja interferência, politização das decisões. É uma agência técnica e que deve fazer os leilões das áreas que vão ser objeto de concessão, vai examinar qual é o conteúdo nacional, a compra de equipamentos do Brasil por parte das empresas. Foi feito. Resultado, a produção de petróleo pulou de 700 mil barris por dia para 2 milhões.